firme e forte. Tá 6-0 pro Vasco, Theo. Acabou o jogo. 6-0, o Neymar sentou, agora ele tá chorando. Agora ele tá totalmente chorando. Cara, como ele gosta de fazer esse tipo de média. Como ele gosta de fazer esse tipo de... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Agora ele tá chorando nos braços do Fernando Diniz. Não correu, não jogou, não deu um chute. Não deu um chute. Agora ele tá chorando. Gente, por favor, se isso for... Theo José... Primeiro você, Marília, que você... Não, ele tá abraçado com o Fernando Diniz, ele tá chorando. Ele tomou o cartão, ele tá chorando copiosamente. A gente tá vendo aqui pela Rede Globo, ele tá chorando, porque tá no telão. Nossa, ele tá chorando. Ai, mas por que você não jogou? Por que você não fez gol? Por que você não ajudou seu time? Por que você não correu? Por que você andou em campo? Ó, como isso demonstra uma coisa ridícula por parte dos outros jogadores. Porque o que eu faço? Eu gosto do Santos, vocês não. O que você pensa disso, Marília Ruiz? O Neymar tá chorando. Ai, porque perdeu de 6-0. Marília Ruiz. Boa noite, Neto. Eu acho que como representante de alguém que lidera esse time, ele deveria ter uma postura um pouco mais adulta. Eu sempre brinco de chamar ele de Neymar. É muito triste, é vexatório você perder em casa diante de 54 mil santistas que têm feito a parte dele em Santos e em São Paulo. Sim, é vexatório, mas quando o principal ídolo, quando o jogador mais técnico, que amanhã provavelmente voltará à seleção... Ainda bem que o Ancelotti não viu isso aí, né? Voltará à seleção brasileira, chora. Aí os outros santistas fazem o quê? Não, e aí a torcida tá de costa, tá ele ali, aí vai dar aqueles esporros dos jogadores, vai fazer o ambiente pior. Aí o jogador, que é o ídolo da maioria das... Não é meu. Meu não é. Meu não é. E respeito quem tem ele como ídolo, que os meus filhos são. O Júlio e o João amam o Neymar. Aí ele fica sentado, chorando, depois de uma derrota. O capitão do time chora lá dentro. Aí, valeu, Theo. Valeu, Quesada. Valeu, Marina. Não deu uma audiência coisíssima nenhuma. Nossa, deu tudo errado, Godoy. Mas nós estamos juntos, irmão. Aí depois eu xingo todo mundo. Vocês não precisam brigar, não. Brigo eu. Brigo eu aqui. Agora, um jogador que é capitão do time tem uma atitude juvenil dessa e chamar a responsabilidade. Ah, eu amo o Santos porque eu chorei. Neto, só adicionar uma coisa, né? Quando ele vai abraçar o técnico do Vasco, tudo bem que o Diniz foi cumprimentá-lo, ele coloca o Kleber Xavier ainda numa situação pior. Foi vaiado, o nome do São Paulo foi gritado no Morumbi, e numa situação como essa ele vai abraçar o técnico do Vasco. Não, e outra coisa, hein? Ele tomou o cartão amarelo. Eu não quero falar nada, Theo. A gente tem os donos da bola, aqui no apito final eu não quero isso. Aqui a gente, pro Brasil inteiro, a donos da bola só para São Paulo, então a pancada é outra. Ele tomou o cartão amarelo. É aniversário do filho dele, dia do jogo contra o Bahia. Contra o Bahia? É, eu não sei se tem alguma coisa a ver. Sinceramente, eu não sei. Mas ele forçou o terceiro cartão amarelo. Quesada, o que você pega... O Neymar tá chorando nos braços do Fernando Diniz. Nossa! E quem perde o emprego? Kleber Xavier. Kleber Xavier. Quesada. O Kleber já foi, né? Deve ser anunciado oficialmente. E se não for por bem, pelo lado do Santos, ele que entregue o cargo e vai fazer outra coisa na vida, porque já não vira mais, né? Esse é o problema, você basear todo o projeto em cima de um jogador que está voltando aos poucos, que tem jogado pouco aí nas últimas 3, 4 temporadas, que se machucou durante a Copa do Mundo, que depois da Copa entrou pouquíssimas vezes em campo, não é? Defendendo o Paris, Al Hilal e também Santos. Quesada, não perca seu raciocínio, porque aqui a gente tá para conversar todo mundo. Meu irmão, eu sou capitão do time, cara. A gente... Se for mentira minha, vocês, por favor, a gente não acabou com o Thiago Silva quando ele chorou? Sim. Um baita jogador, nós acabamos com ele. Como é que ele nem jogou aquele dia. E nem jogou. Como é que um cara como esse perde o jogo de 6-0? Aí ele vai chorar nos braços do Fernando Diniz. Mas é o sentimento do cara. Eu não vou discutir isso daí. Cada um chora onde quer. Agora sim, eu só acho que ele tá fraco. Você chora onde, por exemplo? Não, falando sério. Não, é sério. Eu acho que ele tá... Não, mas é sério, não é... O que sabe? É sério. Eu acho que ele tá fraco. Você eu vai acho que ele é chorar fraco. perto Eu estou da te sua mãe explicando. se você
Se a sua mãe... Tem momento Eu que estou você não te precisa explicando, chorar, cara. eu estou te falando, ele é fraco. Eu estou falando aqui pra você. Ele é fraco, isso pra mim é uma fraqueza. Parabéns. cara. Agora, o fato dele estar chorando não é o choro dele, só que eu acho que ele é fraco. Ele não deveria estar chorando. Ele deveria chegar e dar um tapinha no rosto de cada um dos companheiros e falar, gente, Isso, ó, hoje vamos foi lá. ruim, vambora. Nós Na jogamos- próxima a gente toma de 5, mas vambora, entendeu? Parabéns. Que... Hoje o que aconteceu, vamos dividir a responsabilidade com todo mundo, mas claro que vai cair mais nas costas do Neymar, não tenho a menor dúvida disso. Se eu sou o Neymar hoje, agora, eu chego no vestiário e falo, eu quero ir para a coletiva. Eu quero ir para a coletiva. Isso, boa, Eu Theo. vou encarar todo mundo na coletiva. Eu vou falar pros caras aí. Eu vou abrir meu coração na coletiva, não ali, no final do jogo, abraçando o técnico adversário e saindo como um derrotado, né? O Neymar ainda não é um derrotado no Santos. Ele vai ser derrotado se o Santos cair. E o Santos fica numa situação muito complicada. Muito, muito. Não só o Santos, empurrou mais gente. Eu digo aqui hoje, 2 grandes vão cair. 2 grandes vão cair. Do jeito que está acontecendo, Godoy, meu querido Oscar Roberto Godoy, junto com a gente, pra gente chamar o Caio e chamar também o Gabriel, que tá lá em Minas Gerais, que o Grêmio ganhou de 3-1 do Atlético. Aí se o Cuca não vai cair também, hein? Craque Neto, boa noite aos colegas aqui, boa noite para você que está de olho no olho da Band. O mais emblemático nessas imagens aí, Craque Neto, cadê a turma do Santos? Cadê os colegas? Cadê os companheiros para se unirem no momento de dor do líder, no momento de expressão de sentimento ruim? Pra ir perto dele, você quer dizer? Cadê a turma? Cadê a turma? Será que tem tudo? Tem um jogador que passa, a hora que ele está sentado, passa perto dele e fala alguma coisa, põe a mão nele, ele dá um tapa assim na mão, como... Aí me agora, deixa, ó. Me deixa. É o rincon. Ele larga. Quer ver? A reação, olha lá. Me deixa, me larga. Cadê a união desse grupo? Cadê a união do grupo em torno do líder? Porque se ele não é o líder de exigências, ele é o líder técnico. Se ele não é o líder de comando, ele é o líder, a liderança técnica do time é ele. Cadê o grupo dele nessa hora que está lá sendo amparado pelo treinador do time adversário? Cadê o time dele? Cadê a turma dele? Isso que é o mais emblemático. Quanto à reação dele de se extravasar através do choro, da lágrima, a gente não sabe o tamanho da pressão que ele está vivendo, seja por motivos esportivos ou particulares, sentimentais ou não. A gente não sabe o tamanho disso. O que tudo isso acarretou nesse momento da derrota, da goleada, desse resultado vexatório. Mas o que mais chama atenção cadê os tudo amigos? Bem, eu falo por mim. Eu perdi de 5, perdi de 6, eu nunca chorei no campo não, irmão. Nunca chorei no campo não. Nunca chorei no campo. Você fica bravo lá dentro, mas chorar no campo, ficar sentado depois de uma derrota de 6-0 e que ainda o Fernando Diniz tem que abraçar ele. Pô, isso aí pra mim é coisa de menininho, aqueles meninos de jardim da infância. De jardim da infância. Se tá com problema, não joga, irmão. Ô, Caio, bota o Caio direto aí. Grande Caio, calma, Caio. Fique tranquilo que você tá aqui junto com a gente. Conta pra nós aí. Você que tá aí com essa blusa do Band Esportes maravilhosa, esse microfone do Band Esportes, conta pra gente. A torcida ficou de costa, a torcida vaiou no intervalo, a torcida vaiou antes do jogo, o Cleber Xavier. Conta tudo pra nós, Caio. Craque Neto, amigos e amigas que nos acompanham, impactante, inacreditável e humilhante a derrota sofrida pelo Santos, a maior derrota da história de Neymar em sua carreira. Antes, Neymar havia perdido por 4 gols de diferença em 2 oportunidades. Santos e Barcelona, final do Mundial de Clubes na primeira passagem dele pelo Santos, e PSG e Barcelona. 6 gols de diferença, Neymar nunca havia sofrido, vale lembrar que ele fazia parte do elenco do 7-1 contra a Alemanha, mas não esteve em campo naquele jogo. É a maior goleada de um time visitante desde a vitória desde 2008, quando o Figueirense perdeu para o Grêmio por 7-1. Ou seja, marcas recordes estabelecidas no estádio do Morumbi.
críticas pesadas ao presidente Marcelo Teixeira, evidentemente também toda a diretoria de futebol, a torcida de costas. A partir do terceiro gol começaram protestos que não pararam. Neymar, claro, foi poupado dos cantos de forma individual, mas a pressão está muito grande sobre o treinador Kleber Xavier. A expectativa é que nem coletiva de imprensa dele tenhamos hoje, craque Neto. Vamos lá, qual foi antes do jogo, veio o xingamento em cima do Kleber, certo? Exatamente, a pressão sobre o Kleber Xavier já é grande há muito tempo, o descontentamento da torcida pelo futebol apresentado, pela proximidade da zona de rebaixamento, pela não colocação de alguns jogadores que na avaliação da torcida são importantes, por exemplo, o Roleiser, jogador que entrou já no final do jogo, quando já tinha ido tudo para o espaço. A torcida não está contente com o trabalho do Kleber Xavier em sua imensa maioria, e a pressão fica muito grande para cima do treinador e também do presidente Marcelo Teixeira. Vale lembrar que no jogo do turno entre Santos e Vasco, uma declaração forte do presidente Marcelo Teixeira na ocasião considerou que o Santos não poderia deixar de ganhar os 3 pontos contra o Vasco pela situação atual. Não imaginava ele que nesse segundo turno seria, eu repito, a maior goleada de um time visitante na história do Campeonato Brasileiro desde 2008, Neto. Caio, eu falo do Jorge Sampaoli. O que você tem de informação aí? A torcida cantou Sampaoli em alguns gritos aí, é bem verdade, esparsos pela arquibancada, não foi um canto em coro, mas a informação que eu tenho é que o Sampaoli já foi sondado, já foi consultado em algumas oportunidades, claro, fez um bom trabalho na primeira passagem pelo Santos e deve ser um dos nomes favoritos na avaliação da diretoria. Claro, depois de confirmada a saída do Kleber Xavier, que ainda não é oficial. Tá. A gente sabe como funciona o futebol, né, craque Neto? Depois de uma derrota dessa, é difícil segurar o cara. Por enquanto, nada oficial, mas consultas devem rolar nos próximos dias. Vamos lá, o Decílio tá lá também, Cascão. O Decílio já tá pronto com a gente lá. A Elô já tá pronta lá? A Elô não tá pronta ainda. Então, daqui a pouco a Elô. Coloca lá na tela do apito final lá a classificação para eu perguntar pra Marília, pro Godoy, pro Quesada e pro Theo. Aquilo que o Theo falou, bota na outra lá. Bota a outra tela. Pode botar de 10 para 20. Não, de 10 para 20, isso. Olha lá. Esporte, para mim, já caiu. Fortaleza, para mim, é candidatíssimo a cair também. Juventude, Vitória, Vasco, Santos, Corinthians e agora o Grêmio que ganhou. Eu acho que dá para ter ideia, Marília Ruiz, dali, ó, 10... 15, 15, 19, 19, 21, 22, 23, 24 Internacional e 24 Atlético Mineiro. Todos eles, para mim, correm risco aí. Eu acho que até por pontos perdidos, né? A gente ainda tem muito asterisco nesse campeonato por conta dos jogos que tiveram que ser adiados. Por exemplo, o Santos está faltando um jogo que é contra o Palmeiras. Dependendo do time, já conseguiu organizar e está no mesmo número de jogos praticados. Eu acho que do Corinthians para baixo, o Corinthians tem o 6º pior rendimento em pontos perdidos. Eu acho que desses times é luta contra o rebaixamento e acho como você que o Sport já foi. Para mim o Sport já foi. Tem 3. Theo... Para mim o Sport já foi. Eu acho que o Fortaleza e o Vitória têm chance de E um escapar. time... Mas... Agora, se o Internacional perder hoje em casa para o Flamengo, eu coloco do Internacional para baixo uma turma aí boa de cair. O Vasco ganhou de 6-0, mas o Vasco está jogando mal. O Vasco não é um time... Confiável, ganhou, tá. Não é. Tá. E o Corinthians, eu acho que vai depender muito da bagunça fora de campo. Tá, e tem uma outra coisa. O Grêmio perde hoje pro Grêmio, que está lutando... O Atlético. O Atlético. Desculpa, o Atlético perde hoje pro Grêmio. O Grêmio foi para 23, passou o Corinthians. Diga-se de passagem. Aperta o seu liquidificador aí, Quesada. Ô, Netão, é o seguinte, cara, o despreparo mental e psico do Neymar tá claro, né? Porque o cara chora depois de uma derrota dessa, ali você tem que mostrar algum tipo de força. Não ia mudar nada, porque tomou de 6-0, acabou tal, né? Mas não é a cena mais bacana que a gente pode ter. Mas tudo isso é um retrato de um Santos confuso, com uma gestão confusa, com mudanças de técnicos a todo instante, com formatação de elenco ruim, com um técnico que ainda não é técnico, que eu acho que precisa ser grande para treinar um Santos, não é? E eu acho que... Não pode deixar o Neymar mandar e o pai do Neymar. Mas a gente sabe quem manda é ele, aí irmão. não tem como. Ele escala, ele faz, ele você... reclama com todo mundo. Desculpa, irmão. Aí você tocou num ponto importante. Por favor. Eu acho que o São Paulo não vai querer deixar. E ao não querer deixar, eu acho que ele já chega Mas com... qualquer treinador que com os dias venha, contados. qualquer treinador que venha, aí vem pra você, Theo, vai ter o aval dele. Ou Vai. não?
Com certeza. O Santos Entendeu? hoje virou refém do Neymar. Se eu sou, por exemplo... Esse moleque joga muito, hein, gente? Se eu sou, Ryan. se eu sou o Deus. Neymar, eu não tenho uma possibilidade dele jogar na França, eu vou embora. Eu falo, olha, não consegui, eu vou embora. Agora, ele não vai embora, porque o pai dele já tem investimentos feitos dentro do Santos. E os investimentos dependem do Neymar. Quando você mistura a parte comercial com a parte esportiva, vai dar isso, gente. É isso aí. Ah, olha, tô pensando em trazer o Sampaoli. Não quero o Sampaoli, não. Traz o Joãozinho, que o Joãozinho é melhor que o Sampaoli. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. E outra coisa, o que vai acontecer? O Marcelo Teixeira vai chegar agora pro pai do Neymar e falar, cara, nós estamos numa situação difícil, a gente vai cair, hein? Será que a gente vai cair com o Neymar? Preciso de mais dinheiro. E aí vai ter que arranjar dinheiro, gente, para contratar. Sabe? A situação do Santos é muito complicada. É um dos E eu times... pago 200 milhões pro Neymar, pô. E, ó, você tem... Eu vejo 3 times hoje bem bagunçados no futebol brasileiro. Corinthians, na Série A. Santos. Corinthians, Santos e o Galo. Verdade. O Galo também está numa situação complicada. Verdade, sabe? Théo. E agora, a situação do Santos é muito mais complicada porque você tem uma figura muito forte, eu vou chamar de Neymar pai, mas é o grupo. Você tem um grupo dominando o Santos. Como é que você vai fazer agora? Como é que você vai fazer, juntar o esportivo eu vou com o fazer o comercial? CT, eu vou fazer o CT do Santos lá na Praia Grande, que por sinal eu amo a Praia Grande, perto do shopping que vai sair aí. A minha irmã tem apartamento aí do lado desse shopping aí, que vai sair o CT do Santos. Então, quando tem esse tipo de envolvimento, como o Theo falou muito bem, Marília, o campo, as pessoas esquecem muito. Será que também pode acabar o amor ou o respeito pelo Neymar daquilo que aconteceu no jogo de hoje, Marília Ruiz? O Neymar, ele chama atenção. Quando ganha, ele ganhou. Quando perde, os outros não jogaram bem. Os outros atrapalharam o Neymar. Os outros não estão à altura do Neymar. A gente viu o choro descontrolado dele hoje e o abraço no Diniz, mas é bom lembrar que nas últimas 4 semanas teve, depois da vitória contra o Flamengo, era o rumo ao Hexa. Hexa está garantido porque ganhou do Flamengo. Aí perdeu para o Mirassol. Tem as imagens Mas dele antes no disso vestiário. ele falou que era só o Botafogo, Palmeiras e Flamengo que era melhor que o Santos. Perdeu para o Mirassol, foi Lembra? pro vestiário e brigou com os jogadores, dizendo que aquilo era a camisa do Santos, como se os outros jogadores não óbvio que são piores que o Neymar, mas não soubessem que estão jogando com a camisa do Santos. Aí perdeu para o Internacional na Vila, brigou com o torcedor, porque o torcedor estava criticando. O time perde em casa e o torcedor não pode criticar porque ele é o Neymar. O Pelé podia, mas ele não pode. E hoje tem essa situação. Eu acho que o Neymar já mostrou na seleção brasileira e em outros clubes uma dificuldade de amadurecer resultados, críticas que sejam ruins para ele. Pega o seu raciocínio que você é boa pra caramba. Você é a maior jornalista desse país. Não é feio pra ele, Eu acho Fernando Diniz? O Fernando Diniz fez isso com o Tietê? Não. Quando o Tietê, acho que teve um jogo, não sei que time que o Tietê depois foi jogar contra ele, ele não abraçou o Tietê desse jeito. Essa relação que é escolar, né, infanto-juvenil do Diniz com o Neymar, acontecia com o Tite na seleção e todo mundo criticava. O Diniz foi por muito pouco tempo técnico do Neymar na seleção, mas também foi usou o subvergente. helicóptero, parece que usou o helicóptero. Usou o helicóptero, né? Então, eu acho que pro Neymar, que derrubou o Caixinha, né? Ó, vamos lembrar que ele já derrubou um técnico, ele já derrubou o Caixinha esse ano, que não estava bom pro Santos. Quando veio o Kleber Xavier, veio com a assinatura dele. Lógico que veio. Estava bom. Então, quando ele termina um jogo, que o técnico está sendo vaiado, que o time está com a torcida de costas, em vez dele ir para os seus, ele vai para o técnico que ele é mais amigo, ruim, né? E vou falar eu como ex-jogador. Ele pode ser amigo do Diniz, mas não é hora, Eu já né? perdi título, já perdi final. Eu não chorei, irmão. Não chorei, velho. Eu só chorei. Se ele chora abraçado ao Kleber Xavier, é outra coisa mas, também, né? né? Pensa comigo, Godoy, Marília, agora Godoy, Theo e depois o Quesada. Pô, eu perco o jogo de 2-0. Meu Deus do céu, perdemos de 2-0, 54 mil pessoas, jogo televisionado pra Globo. Pô, pera, deixa eu botar minha postura. Postura de capitão, postura de líder. Mas ele não tem essa imagem entendi. de líder para mandar. Ele foi um excelente auxiliar. Nem todo auxiliar vai falar. Peraí, vai falar. Vamos lá. Decepcionado total com o nosso jogo. Você está no direito em fazer todo tipo de protesto, obviamente sem ir as vias, né, de fato, mas xingar, ofender, hoje está no direito. Hoje é um sentimento de muita vergonha, eu nunca tinha passado isso na minha vida e isso infelizmente aconteceu. Por isso o choro, assim. Choro é de raiva, de tudo.
Infelizmente, eu não consegui ajudar de todas as formas. Enfim, a gente foi uma merda, né? Isso é que é a realidade. Deu sangue identificado as razões disso? E o futuro, Neymar? Não, olha só, ele termina a entrevista, isso tudo é uma merda. Ao vivo. Cara, esse é o ídolo de vocês aí, molecada. Pra que deu entrevista? Esse é o ídolo da nação brasileira, esse é o cara que vai fazer a Copa do Mundo. Isso aqui é uma merda, né? Tipo assim, uma merda quem? O treinador? Uma merda quem? Os jogadores? Eu sou uma merda? Você? Quem que é a merda? Né? Porque quando um jogador do nível dele vai numa coletiva e se pronuncia dessa forma, num momento difícil, qual a expectativa de você querer saber que o Santos, esse é o cara que vai para a Copa do Mundo e pode estar equilibrado para jogar na primeira fase? A gente sempre pega uns África, imagina só. Esse é o cara que assim, se for para falar, quando eu falei, caramba, ele foi falar. Se for para falar isso aí, não falou nada. Melhor não falar. Ele não falou nada porque o torcedor santista falasse assim, ele só puxou o saco da torcida. Outra coisa, na boa, é pequeno, mas eu olho tudo. Vai sem aqueles brincos, vai de cara limpa, cara. Vai de jogador. Vai de gente que chama responsabilidade. Agora vai com aquele monte de brinco, com boné. Vai e encara, bicho. Tá na hora de você encarar a vida, cara. Mas ele não encara a vida. Você é bom de bola. É monstro jogando bola. Mas não é... para. Dá duas respostas. Parou. A torcida não pode vir a via de fatos. Eu acho que ele nem sabe o que é isso. Mas tudo bem, ele falou, talvez ele nem saiba. Aí ele vem... chorei de raiva, e aí vem, no final, recuperou a entrevista? Recupera a entrevista aí, Cascão. Quesada, o que você achou? Essa é a parte, né, que fortalece o despreparo, que começa em campo, jogando, depois o choro do derrotado e a explosão no momento em que a cabeça já deveria estar fria, né? Porque o jogo já terminou há um tempo. É o que o Theo falou, poderia ter dado uma entrevista mais educada, entrega todo mundo. Isso é coisa para entregar companheiro, irmão. Isso é coisa para entregar companheiro e é coisa pro treinador que quer apostar que o treinador vai cair hoje, que vai vir o dirigente ali vai falar não começou a coletiva, ainda estão esperando alguém. Quer apostar? Ô, Caio, você tá aí, Caio? Como é que tá a parada aqui, a Marília e o Godoy daqui a pouco? Craque Neto, a gente está aqui na sala de entrevista coletiva que não será concedida por Kleber Xavier. Acaba de ser demitido oficialmente o treinador do Santos. Não é mais Kleber Xavier, portanto a gente está no aguardo da entrevista que não será do Kleber. Ô Caio, fica aí junto com a gente, deixa o Caio lá. Eu tinha certeza que ele já sabia que o treinador caiu, por isso que ele deu essa entrevista. Tinha certeza absoluta. Marília Ruiz. Olha, Neto, eu acho que se ele se propôs a dar uma entrevista como capitão, mesmo que fosse um pronunciamento, deveria incluir no pronunciamento o sentimento dele em relação ao que aconteceu, eventualmente um recado para a torcida, eventualmente uma explicação, já porque ele é muito antenado nas redes sociais sobre o terceiro cartão amarelo que ele tomou, então ele não vai estar no próximo jogo em que o Santos precisa se reabilitar no campeonato, o Santos não tem outro calendário, e eventualmente, inclusive, um recado sobre a queda do técnico. Se ele se propôs a falar, talvez ele tivesse que falar depois do presidente do clube, então, numa hierarquia, já que o Marcelo Teixeira deve falar daqui a pouco, anunciando a saída do Kleber Xavier. Ele deu duas respostas que ele poderia ter dado no gramado. Se ele dá as duas respostas assim no gramado saindo, a gente aceita a falta de educação, o destempero, o nervosismo. Depois ele tomar banho, colocar todos os apetrechos, colocar o seu boné, saber o que aconteceu e sair, não dá. 34 anos, não dá.